O presbítero irmão Nelson é motorista de táxi. Eu tenho certeza quantas vezes ele pegou algum passageiro e às vezes um dia, precisando de Deus falar, e Deus falou através de uma pessoa. Às vezes quem ele nem conheceu. Às vezes é a pessoa que a gente não conhece. Irmãos, Deus está falando com a gente o tempo todo. O tempo inteiro Deus fala conosco. Através de uma criança. Eu lembro um dia que eu e a minha esposa, nós não éramos casados. Estava numa rua e teve um determinado momento que a gente estava discutindo alguma coisa em relação à igreja. E eu falava assim, eu não aceito isso, não concordo com isso, e tá, ela também, e tudo. E nisso veio um bêbado em nossa direção, e aquele bêbado parou, deu uma olhada para nós assim, eu fiquei parado, a Eunice também ficou parado, e nós olhamos um para o outro assim, e o bêbado virou e falou assim, olha, a Bíblia diz que a gente tem que seguir em paz com todos. Um bêbado. Eu tomei um susto. Aí nós silenciamos. E não discutimos mais aquele assunto. Então Deus fala com a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente não tem percebido. Às vezes de um pássaro que canta. Deus tem falado com a gente também através das profecias, o cumprimento das profecias. Quando a gente vê o cenário mundial, parece que a gente deixou de perceber como que Deus está falando que a volta dele está próxima. Como ele está falando que a volta dele está próxima. Essa violência que a gente vê no trânsito, o crack sucumbindo à juventude, o amor, aquela paixão de quando nós aceitamos Jesus, de poder estar na presença dEle, de servir ao Senhor. Tudo isso, irmãos, é sinal que Deus continua falando. Os terremotos, as guerras. Eu vi esta semana falando que o Oriente Médio está num pavio de pólvora. Está uma situação grave nos países árabes. Quando a gente vê no mundo da tecnologia, nós somos surpreendidos agora que todos os nossos dados, estão na mão do governo. Hoje, o governo sabe todas as nossas atividades, porque hoje nós temos um número chamado CPF, que é único. Está registrado conta telefônica, conta do banco, conta... Hoje ninguém consegue mais fazer uma compra se não tiver. A primeira coisa que pede é o número do CPF. Então, isso tudo, irmãos, o autocontrole. Para os irmãos terem uma ideia, hoje você faz compra, o cartão de crédito. Essa semana um amigo meu andou comprando no cartão de crédito para um outro amigo dele, fez várias compras e a Receita pegou ele. Porque ele declarava uma coisa e gastava outra. Então, irmãos, Deus está falando. Isso tudo caminhando para o quê? Para a plataforma do anticristo.
O anticristo, irmãos, daqui a pouco, segundo os estudiosos, tem um computador lá em Bruxelas, que eu não sei quantos metros quadrados que ele tem. Depois vocês podem procurar, o maior computador do mundo está em Bruxelas. Para pegar os dados de que isso tudo para cair na mão do anticristo, para controlar tudo aquilo que o ser humano está fazendo. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados, irmãos. Porque senão a gente vai entrar numa situação que tem hora que Deus está falando e a gente não está ouvindo Ele mais. E é ruim para o homem que ouvia a voz de Deus e não passa a ouvir a voz de Deus mais. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Primeira coisa, ele estava atento à voz de Deus. O segundo exemplo, a segunda lição que nós temos aqui, é que ele estava atento à obediência. Ele não questionou a voz de Deus. O que eu vou fazer lá na casa do oleiro? O que tem lá para mim? Irmãos, vamos ser sinceros, é fácil obedecer? Às vezes tem hora que não. Olha para vocês ver que nós estamos no mundo desenfreado. Parece que a desobediência, ela tomou espaço em todas as áreas. Então, segunda lição, ele obedeceu à voz do Senhor. Às vezes tem pessoas que estão muito mais preocupadas em obedecer à voz do pastor do que à voz do seu Deus. E quem é aquele que nos dirige? Quem é aquele que nos orienta? Quem é o nosso Pai espiritual? Quem morreu na cruz para nos salvar? Não existe outra pessoa a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a terceira coisa que a gente vê aqui sobre a questão da obediência, a segunda, obediência. Interessante quando falou assim, dispõe-te e desce. Outro fator que fala aqui é sobre a questão do descer. A Bíblia não fala para ele subir, a Bíblia fala para descer. Olha qual a posição que o oleiro estava. A terceira coisa que a gente vê aqui, primeiro, ouvir. Segundo, obedecer. Terceiro, descer. Muitas das vezes a gente quer obedecer a Deus, mas de acordo com a nossa vontade. Eu acho que isso não está certo. Eu acho que fazendo isso não está certo. Não tem problema nenhum, não. O que tem em fazer isso? Outra lição que nós aprendemos aqui, que quando ele desceu na casa do oleiro, o que o oleiro estava fazendo? Estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. Eu quero parar aqui e dizer para você que o oleiro não para de trabalhar. Deus não parou de trabalhar na sua causa. Ainda que nós, às vezes, irmãos, estamos tão fragilizados, a ponto de achar que Deus nos abandonou, mas Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando na nossa vida, na vida dos nossos filhos, Ele continua trabalhando
na vida da nossa família, ele continua trabalhando na igreja. O oleiro nunca vai parar de trabalhar. E a quarta coisa, o oleiro estava trabalhando na obra de suas mãos. Deus estava trabalhando com aquilo que era dele. Aquele oleiro estava trabalhando com aquele barro que estava na mão, era dele. Era do oleiro. Não era do profeta Jeremias, não era de outra pessoa, era do oleiro. E o oleiro aqui representa Deus, nosso Pai. E eu quero fazer uma pergunta nesta manhã. Quantos aqui são propriedades de Deus? Você tem convicção que você é propriedade do Senhor? E se você é propriedade do Senhor, Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando conosco. Às vezes, ao longo do tempo, a gente quis trabalhar na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam o que a gente queria. Mas a gente precisa de pensar que nenhum de nós somos propriedade um dos outros, nós somos propriedade de Deus. E outra coisa, quando esse oleiro trabalhando aqui, amassando o barro, ele estava amassando de acordo com a vontade dele. Às vezes, surgem pessoas, às vezes falam, pastor, esta semana uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, fulano de tal, pastor, o senhor não está vendo não? Eu falei assim, olha, ver eu não estou vendo não, que eu não fico procurando erro na vida das pessoas. Mas o senhor não está sabendo e tudo? Bom, saber a gente sabe. E o senhor não vai tomar decisão, alguma atitude? Não, não. Deus estará trabalhando. Tem coisas, irmãos, que você tem que deixar Deus trabalhar. Tem coisa que se você for mexer, o vaso vai quebrar. E o vaso quebrar na mão do pastor, o pastor não tem condição de consertar. Mas se o vaso quebrar nas mãos de Deus, Deus conserta. Irmãos, Deus trabalha na vida de todos nós. Deus trabalha nas nossas feridas. Deus trabalha nas nossas angústias. Deus trabalha no nosso sofrimento. Deus não desiste de nós, irmãos. Às vezes a gente desiste das pessoas, mas Deus não desiste de nós. E Deus não desistiu de você. Você está aqui, ou você é membro do corpo de Cristo, é porque Deus não desistiu de você. Interessante que o vaso aqui quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou, não. Tem um corinho que diz assim, eu quero ser Senhor amado, me faz um vaso novo, quebra a minha vida. Deus não quebra a vida de ninguém. Foi o oleiro que quebrou na mão, ou melhor, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Tem hora que nós somos quebrados, irmãos. Tem hora que dói. Tem hora que Deus nos leva por caminhos que parece que não vê. Mas uma coisa eu digo, mesmo que nós quebramos na mão de Deus, a Bíblia diz que quando aquele vaso quebrou, aquele oleiro começou a juntar os pedaços novamente, começou a trabalhar com ele de novo. Quantas pessoas dentro da igreja, irmãos, nós não tivemos paciência e não deixamos Deus trabalhar? Quantas pessoas às vezes julgamos para fora, com palavras,
Às vezes a gente quer moldar as pessoas de acordo com a instituição. As pessoas têm que ser moldadas, irmão, de acordo com a palavra. Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalha na nossa vida. Ele não desistiu de nós. Quantos aqui nesta noite, ou nesta manhã, está disposto a deixar Deus trabalhar? Ele trabalha conosco. E eu encerro aqui dizendo: tornou a fazer dele outro vaso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Às vezes, irmãos, não é fácil. Tem hora que as coisas a gente pensa que está indo tudo bem e daí a pouco dá aquela guinada. Mas Deus não deixa de trabalhar com a gente. Deus não deixa de trabalhar conosco. Eu queria perguntar aqui nesta manhã: quantos aqui quer continuar, deixar Deus trabalhar? Vamos ficar em pé. Vamos deixar Deus trabalhar conosco. Às vezes a gente fica olhando para o irmão, tantos defeitos que ele tem. Interessante que Deus trabalha justamente nos nossos defeitos, naquelas falhas que nós temos. Deus trabalha conosco. Naquilo que nós somos mais frágeis, Deus trabalha conosco. Porque Deus a cada dia quer nos aperfeiçoar, para que o dia que nós encontramos com Ele, nós seremos como Ele é. Enquanto nós estivermos nesse corpo, irmãos, Deus continua trabalhando conosco. Eu queria pedir à irmã Patrícia que adorasse o nome do Senhor. Enquanto eu vou fazer uma oração. E nesta oração, pede a Deus: Senhor, trabalha na minha vida, naquilo que é mais difícil. Naquela falha tão grande minha, trabalha comigo. Quantos aqui nesta manhã quer que Deus trabalhe nesses pontos mais frágeis que você tem? Naquela fraqueza tão dolorida, naquilo que tanto dói. Você poder dizer assim: Senhor, trabalhe comigo. Trabalhe na vida do meu esposo, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. A Bíblia diz que Deus aperfeiçoou o seu poder na fraqueza. É naquilo que é mais fraco. É naquele ponto, naquela brecha que Deus quer trabalhar. Curva a sua cabeça. Fale com Deus: Senhor, trabalhe na minha vida. Eu preciso de Ti. Me ajude. Eu preciso vencer. Às vezes você pode estar moído aqui nesta manhã. Às vezes você está moído, mas Deus está trabalhando.
Deus está curando a sua ferida. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Aleluia. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor. Deus está trabalhando em nós. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Oh, aleluia. Eu me rendo a ti. Tu és como rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia.